Oi, pessoal! Hoje estreia o Dedinho de Prosa, o nosso podcast aqui, o nosso encontro de bate-papo, o lugar de bater aquela boa prosa. Tô aqui com a Tia Neide, minha Oi, companheira. é... Ei pessoal, tudo bem? Então, hoje é o dia, né, Davi? Hoje é o dia. Então, Estamos gente, Dedinho aqui, de Prosa com Davi Tostes. Eu sou o Davi Tostes, não é ela, tá? Não se enganam. por Então, favor. pois é. Então, hoje a gente vai introduzir o programa, nosso primeiro episódio aí, o nosso tão sonhado projeto. Vamos falar um pouquinho do projeto para as pessoas que estão em casa saber como Sim. que vai funcionar o Dedinho de Prosa. Então, gente, nós somos mineiros. Sou natural lá do interior de Minas, né? Ela também, ela é minha tia. E eu sou jornalista. Eu sempre tive mais afinidade com a área da comunicação, apesar de que na infância eu sempre sonhei em ser advogado. Daí, por diversos outros motivos, diversos outros fatores, eu acabei mudando, migrando nessa área para comunicação e me encontrei na comunicação. Trabalhei já em telejornalismo, já trabalhei também com redação, com assessoria de imprensa, então é uma área que realmente eu me encontrei. E nessas vindas minhas para São Paulo aqui, visitas na casa da Tia Neide, a gente começou a bater papo em relação a isso e ela demonstrou o interesse que ela tem nessa área da comunicação também, mesmo sendo professora, né, que ela tá na área da pedagogia já aí, já tem mais de 20 anos, né, Tia Nossa, Neide? Que a muita senhora... estrada. Pois é. Então, pra quem não sabe, minha família toda é professora, tanto minha mãe quanto minhas tias, minha avó também já atuou como professora. Então, minha família toda tá nessa área aí da educação. Eu quis quebrar um pouquinho o ciclo aí e ir pra área da comunicação, mas puxei ela comigo, não vim sozinho. Então, hoje a gente vai apresentar o programa para vocês, que é um programa de temas abertos, diversificados. Nós vamos trazer diversos entrevistados aqui para falar de assuntos que têm relevância, assuntos que estão em evidência atualmente hoje em dia, né? Atualmente hoje em dia, claro. A Fabi tá aqui com a gente, doutora Fabiana Fernandes, seja muito bem-vinda. Seja Obrigada, bem-vinda, Fabi. É uma obrigada. alegria ter você aqui conosco. O prazer é todo meu. Fiquei Obrigado super por ter feliz pelo aceitado o convite. convite, Fabi. Obrigada. Fabi, você é advogada, né? A gente Sim, sabe que você também tá aí nessa área aí do jiu-jitsu também, que a gente sabe que é a sua segunda paixão, né? Depois da sim. legislação. Fabi, pode se apresentar, fica à vontade. Bom, A casa meu é nome é sua. Fabiana, sou advogada, atuo no direito de família. Atualmente eu trabalho como advogada também em uma empresa de engenharia. Tenho 2 filhos, o Guilherme e a Ellen, sou casada com o André. Sou praticante de jiu-jitsu há mais de 15 anos. E é isso. Legal, Nossa, hein? muito legal essa sua trajetória. E o interessante, assim, é você como mulher, né, Uhum. mãe, é uma profissional atuante aí, né, no mercado de trabalho, trazendo essa força feminina. Também professora de jiu-jitsu, né? É, É eu, muito eu também dou aula para mulheres. bacana Sim. e tem assim contribuído, né, para o acesso, para levar a informação, né? Não vou dizer nem o acesso, mas entregando aí, né, um material bem bacana. Eu sigo as suas redes sociais, eu sempre vejo os seus posts, né, bem pautado, né, naquilo que é direito da Sim. mulher. E isso é importante, né, Fabi? Porque o que a gente olha na sociedade hoje é o quanto a mulher, ela está em pé de desigualdade social, né? Não, Mesmo com totalmente. tantas pautas, é muito falado, é um assunto muito debatido, mas a gente ainda percebe que há uma dificuldade ainda de compreensão e de aceitação, né, desse lugar que a mulher tem muito lutado para estar e que merece também estar, como ser humano, como mulher, como mãe de família, enfim, o papel o papel que ela atua na sociedade, isso não importa, mas enquanto ser humano. Eu queria que você falasse um pouquinho assim para a gente dessa característica, né, da sociedade que ainda alimenta, né, esse como é que eu posso É o dizer? machismo, o preconceito, Isso, né? é. E aí eu queria que você falasse para a gente assim um pouquinho sobre isso. Bom, eu quero agradecer esse espaço, acho que é muito importante, né? A gente sempre está falando sobre isso, nunca é demais, né? Nunca é demais. Sim, Passar informação para outras pessoas é muito importante, sim, né? E o machismo na sociedade, ele é muito entranhado, né?
tem como. É. Você vê hoje em dia, 22% das mulheres ganham menos do que o homem. Você vê a estatística muito, assim, a Exatamente. discrepância é muito grande, né? Exatamente. Desde 88 já é E prevista a fazendo, igualdade, assim, né? muitas vezes, fazendo o mesmo trabalho, a mesma Não, atividade. a E mesma mesmo a gente atividade. tendo no século XXI, você vê, a gente tá no ano de 2024. Essa intolerância, mesmo que ela venha, ela perdeu, né, com o tempo, ela diminuiu os números, com certeza. Sim. Mas hoje em dia ainda é um tabu você querer falar, por exemplo, de mulher na política. Muitas mulheres, às vezes, se sentem até naquela questão de não votar em outra mulher, porque houve naquela pressão da sociedade de que a política não é algo pra mulher. Você vê engenheiras, advogadas também, igual você tá aí. É uma área que a gente já tem fazer aquela associação como se fosse a área masculina, algo que não Exato. tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente sempre está sendo julgado. Será que é capaz? Ai, não sei. Homem, eu acho que seria mais aí. Acho que seria melhor, né? Então a mulher, ela sempre está numa posição abaixo. E é mulher, e não é só homem para mulher, né? A gente está falando Sim. de mulher para mulher mesmo. Sim. Que eu acho que nesse caso ainda é mais grave, né? Porque é uma falta, você não, falta de validação, É aquela né? reprodução, né? Porque é algo Daquela estrutural também. Então, estrutural. não tem como a gente querer combater isso do dia pra noite. Não Tem tem. que ser desconstruído. E por isso que é importante, né? A informação. Você sempre está falando sobre o assunto. É você conscientizar as pessoas, né? Nós estamos aqui em pé de igualdade, homem e mulher, não tem isso, né? Sim. E inclusive teve agora em 2022, não sei precisamente a data, que teve que sair uma lei aí para a mulher na política, para ela não ser desrespeitada, enfim, né? Porque o tempo inteiro você está sendo invalidado. O que você Sim. fala, você está sendo invalidado, Isso. né? Atualmente eu estou numa empresa, não estou falando tipo meu chefe, não é nada disso. Mas já passei situações ali no ambiente. Por eu ser mulher, eu senti isso. Por eu ser mulher, a minha palavra não tinha a mesma validade que um advogado, que é um homem. Não tinha a mesma validade. Eu falo uma coisa, a pessoa fica meio com o pé atrás. Aham. Veio o advogado falar a mesma coisa. Aí eu Aí quero. tá validado, né? Exatamente. Exatamente. E isso precisa ser. Gente, é tão sério essa questão da mulher que quando a gente começa a ver assim, a história mesmo, a trajetória da mulher na sociedade, na construção, né? Dos A seus direitos, né? participação dela na construção da sociedade, a gente vê que não é tão longe da Não. gente. Né, que a mulher não tinha nem direito a voto, não tinha Sim. direito a voz, né, não podia trabalhar, Posicionamento. não podia trabalhar fora. Eu quero até fazer uma observação. Eu tive no Palácio do Governo, na cidade de Vitória, do Espírito Santo. Quero até mandar um beijo para os meus amigos de Vitória, daquela região ali da Grande Vitória. Galera Daniela, Daniela, um grande beijo para você. Eu tive lá em visita, foi em janeiro. E já que a gente está aqui, que é um estado maravilhoso para se conhecer, quero também conhecer um pouquinho da história. E nós fomos no Palácio do Anchieta, que é o Palácio do Governo. E tem um tour guiado. E a gente foi, assim, muito interessante, toda essa história de construção, de colonização, enfim e tal. Chega no gabinete do prefeito, do governador, ele tinha lá uma biblioteca, né? Gente, isso não está tão longe. Eu estou citando essa cidade, não é nenhuma. Tenho uma paixão pelo Espírito Santo, quero deixar aqui. Mas eu achei interessante lá a enciclopédia das primeiras damas, né? A enciclopédia ensinava como você fazer suas unhas, como você ser uma boa cozinheira, como você cuidar bem do seu esposo, cuidar bem da sua família, como tudo isso. Quer dizer, será que o meu papel é só esse? Né? Será que só esse é o meu lugar? Será que só esse lugar é que eu sou pertencente? Os outros lugares da sociedade, embora eu crio filhos para estar atuante numa sociedade, né? Será que eu não posso participar de outras decisões que vai implicar também naquilo que eu vou ser, nos meus direitos, né? Então, dentro do direito, hoje, o que você tem para dizer para a gente, Fabi, para compartilhar conosco? A questão dessa... Como que a área jurídica vê isso? O olhar da área jurídica para os direitos da mulher.
Então, eu entendo que nós já tivemos muitos avanços, né? Sendo implementado leis, né? Vou falar aqui no Brasil, dos anos 60 para cá, né? Que a gente teve a lei do divórcio, que a mulher não passou a não ser mais isso, mas isso em 77, que a mulher não precisou mais, ela não era mais obrigada a ficar infeliz casada com Gente. aquela pessoa. Não, eu não posso nem dizer que é muito tempo, né? Porque eu Não, sou de 77. 1970, tá, gente? 77, Pensa. 77. Um absurdo. Não, e fora que quando entrou em vigor essa lei, e, né, que a mulher passou a ter o direito a não estar feliz, tem o direito a me divorciar, vou me divorciar. E a sociedade, como via isso? A mulher divorciada, Nossa, era assim, coitada, né? É aquele negócio ela de atirar o prestava? pé. Não. Não, ela não tinha prestava uma nome, né? divorciada. Então, a divorciada Era estava mal vista. muito associada àquela história Do cuidado, Isso né? aí, A mulher, ela se tem que você manter leva- o casamento. Ela não tem que divorciar, ela tem que manter o casamento. O papel da mulher independente é do cuidar que ela e sente. manter. Se você leva isso, você consegue perceber também que não é só atrelado à questão do divórcio, por exemplo. Também, mas vamos supor, uma mãe solo, que tem um filho, coloca um filho no mundo, e aí o filho Fora vai... de um casamento. Exatamente, mas vamos supor que, por exemplo, o filho cresça e crie uma personalidade diferente do que a maioria das crianças tem hoje em dia. Vamos colocar questão de caráter, né? Questão que desenvolva. Quem que vai ser culpado? O pai por ter abandonado a mãe grávida ou a mãe por ser mãe solo? A mãe não cuidou. Entendeu? A mãe ainda tá. Esse menino não tem mãe, não? Entendeu? É. E o papel do pai? Não, e pensa, gente, às vezes eu chego hoje, ó, 2024, né? Já vivi em vários lugares, conheci algumas culturas e eu sou muito grata a Deus por esse privilégio. E isso me faz, às vezes, me deparar com situações que eu já reproduzi. Esse menino tem mãe. Sabe, isso é muito sério. E que a gente, às vezes, fala sem ter essa... Você perceber, às vezes, você também, né, perceber, que exatamente. significa de fato aquilo, de culpar só um lado. Porque, por exemplo, a mulher sempre ela é cobrada. Vou te dar um exemplo em pequenos casos. Você vai inserir uma mulher hoje em dia, vou colocar, no meio artístico. Você vai olhar e comparar hoje em dia, pelo menos a minha geração, né, que a gente é jovem, você vai comparar aí, a população gosta muito de funk, né, a galera gosta muito de ouvir funk e tal, curtir. Tem muitos MCs, cantores, que sobem lá e fazem isso há anos, né, e é levado, tratado de forma natural. Muita gente curte e bate palma. Mas se uma mulher sobe lá e tenta fazer igual, ela é totalmente queimada, né, Exatamente. colocada pra baixo. Então é muito evidente, é muito latente, né? Para você ter uma ideia, eu acho isso um absurdo. A mulher só pôde ter cartão de crédito a partir da lei de 1974. Esse período, até ser sancionada essa lei, a mulher que não fosse casada, fosse solteira ou divorciada, ela tinha que ir no banco com um homem para que ele assinasse por ela. Ela não que podia horror. ter cartão de crédito. Isso não é um absurdo? Então, é um absurdo, quer dizer, te prende emocional, te provoca uma dependência financeira. Total. Então, assim, você fica cativo àquela situação que você está vivendo. E interessante Gente, que como é você falou da dependência financeira, porque hoje em dia muitas mulheres estão em condição de violência doméstica devido à dependência financeira. Gente, e é muito difícil. Agora, eu quero ver assim, o Estado, ele tem a sua responsabilidade, a gente sabe disso, né? Mas como que o Estado está agindo, né? Como que o Estado, o Judiciário, ele tem agido em defesa desse direito da mulher? De dizer para ela assim, não, você é um ser e você também tem o direito de ser feliz, você tem o direito de ter as suas conquistas, Com certeza. você pode fazer o que você quiser. Mas isso a gente verifica através das leis. A questão é, estão sendo realmente? São Na efetivas? prática, tá Está funcionando? Então, eu entendo que sim, estão. Mas claro que tem melhoras a fazer. Assim como nós temos juízes e juízas que estão cientes, que, né, nós temos uma legislação que nos ampara, mas ainda temos juízes e juízas que são machistas, não é? E querendo ou não, gente, isso tá Infelizmente, inserido na sociedade. Está, Porque mas que a que gente acontece? não É uma pode questão também ficar pensando estrutural, nisso, né? né? Tipo, Sim. tá inserido, mas Precisa tem ser que Não, desconsiderado. isso aí, eu falo né? na questão Não de é? você repassar, porque, por exemplo, é o que você falou, se a gente vai falar desse assunto, nós temos que pensar o quê?
tem um avanço. Porque se você compara, por exemplo, uma Não, mulher hoje em dia imagina. dirigindo, você já vê que olha a diferença. É. Só que a gente consegue perceber também que, ao mesmo tempo, isso não está sendo suficiente. Porque não deixa de ser uma Mas eu hipocrisia vou também da dizer, sociedade. olha, eu quero levantar uma defesa para nós mulheres. Quando fala essa questão de mulher no volante, a gente que horror falar Eu disso, sempre ouvi né? falando isso. Infelizmente. Você imagina, eu sou Mas- venho de uma família que só tem mulheres. Então, assim, Ai, é essa cobrança assim, de todo mundo e eu ficava, meu Deus. Mas, é um absurdo. mas pense, as companhias de seguro, as estatísticas das companhias de seguro, as pessoas que menos comete delitos, infrações de trânsito, né? São as mulheres. Ah, mas isso não se fala, não. Pois é, isso deveria ser falado, Não. isso não se fala. Eu estava assistindo uma. Mas com certeza, se fossem as mulheres fossem as maiores, seria falado. É. Exposto em qualquer lugar aí, que as mulheres verdade, cometem. é verdade. Então, as companhias de seguro deveriam, eu acho que esse dado deveria ser compartilhado, assim, Publicado, né? publicado e compartilhado com todo mundo, porque pelo que se fala hoje, né, o homem ele é mais, como ele já tem essa estigma, né, de que eu tenho, nossa, eu sou o provedor, eu sou o sou o super-homem, eu sou o cara. Homem-Aranha. Gente, não estou aqui falando ofender, não quero ofender nenhum homem, porque eu acho que Não. nós, É a enquanto nossa seres realidade. humanos, a gente está falando disso, a gente está em pé de igualdade, né? Nós temos as nossas responsabilidades, mas também nós temos outros lugares que a gente gostaria de estar e que são importantes, porque a visão da mulher em determinado lugar, ela contribui para que outros objetivos sejam alcançados, Ah, né? sim, com certeza. E aí, nessa premissa, a gente começa a analisar assim, e verificar. A gente precisa falar mais, a gente tem que tá sempre em pauta esse tema, né? Não. E buscar da mulher que ela é sujeito, né? Ela é o sujeito E da aquilo, situação. nós temos as leis aí que nos amparam. E o que a gente tem que fazer? Ter conhecimento dos nossos direitos e ir atrás para que isso realmente seja efetivado, né? Porque se a gente não luta para a efetivação desses direitos, vai ficar como aí, tá. nesse Só tem ponto, lei no papel sim. e nada Na acontece. prática, não. Agora, e o que Exato. fazer para que realmente essas leis tenham assim uma. A efetividade. Isso. É a divulgação, é você brigar se não for, se aquela lei não for cumprida, você brigar. E tem meios, tem Instruir aquela recurso. pessoa que não está ciente também, né? Exato, Porque é tem muitas isso. mulheres hoje em como, dia que por não têm exemplo, esse não acesso. tem. Se eu Não conheço tem, que não tem uma tem. lei, um exemplo, eu estou vivendo Infelizmente. numa situação de violência. Eu não quero sair de casa porque eu não sei se eu vou dar conta de suprir ali, né, financeiramente, todas as necessidades. E eu tenho os meus filhos, né? E aí, se eu saio de casa, fica na cabeça, como que vai funcionar a minha vida depois? E essa pessoa com que eu tô com ela hoje? E se ela for atrás de mim? Né? Quem vai me proteger disso? Então, mas aí, o que você tem que fazer? Você tem que procurar um advogado, né? Para que você seja orientada. Não precisa, não tenho dinheiro para pagar advogado. Ok, tem a Defensoria Pública, né? Tem o site da Defensoria Pública, você pode ligar, você pode acessar pelo site. Você tem que se orientar, você tem que ir atrás de informação, porque também, se você não vai atrás de informação, é Ela difícil não vem até ela você vir. assim fácil, né? Não é? Não vem. E hoje a gente tem tudo tão fácil, gente. Um Google, O você YouTube. acha? Exato, tem tudo. Até o Hoje tá TikTok, muito se mais você joga lá, fácil. gente, tem uma pessoa falando Exatamente. disso. E a Então, você tecnologia tem que para nos procurar ajudar. informação. Informação, ela é essencial para você sair Agora, de situações assim. um exemplo, Fabi, se eu tô numa situação dessa, exemplo, eu ligo para a defensoria, gente, eu não tenho recurso, eu tô numa situação muito difícil, tô correndo risco de vida, eu preciso de um amparo. Eu ligo para a defensoria. Não é Como que que você está em funciona? situação de violência, você vai ligar para a defensoria, não é isso. A defensoria, o que eu tô falando, é o que eles vão te dar o suporte jurídico para você saber dos seus direitos, sim. se você tiver que entrar com uma ação de divórcio, enfim. É isso te que a orientar, defensoria. né? Isso. Ela vai te dar toda a assessoria jurídica. Sim. Tá? Agora, e dentro desse, se você já está nesse contexto, como que Não, a mulher precisa? O que nós temos hoje, né? Você pode fazer um boletim de ocorrência, fazer a denúncia, vai ser aberto o inquérito.
Ou você pode ir num centro de referência da mulher, que na maioria dos bairros tem um, né? E é fácil E acesso. é fácil acesso. Esses Você vai, órgãos. explica-se sua situação, elas vão te orientar o que você tem que fazer, Uhum. né? Tem medidas protetivas que hoje em dia até se você não fez um boletim de porque antes o que acontece? O boletim, a medida protetiva, ela só era fornecida depois que você fazia um boletim de ocorrência. Sem boletim de ocorrência, não tem Não. medida protetiva. Agora não. Aham. Foi alterou até a Lei Maria da Penha agora. A medida protetiva, você pode ir explicar a sua situação. Olha, eu tô nessa situação de violência, seja psicológica, moral, física, independente da situação que você seja de violência. Uhum. Você vai comunicar essa situação e vai ser avaliado e é concedida a sua medida protetiva. Sim. E tá, nesse caso, ela vai nesse órgão e pega essas informações. Ela pode ir, ou é o que eu tô te falando, ela pode ir no solicitar na delegacia, ela pode ir no centro de referência da mulher, em qualquer centro de referência, tem o CRAS, o CRAS que é de assistência social? É, Acho o que é o CRAS, é. Ela também pode ir. Sim. Agora, quanto tempo eles têm? Tá, eu vou lá e faço tudo isso, mas eu preciso voltar para casa porque eu não tenho lugar para morar. Não, Eu de tenho que voltar para emergência, casa. Como é que funciona? de emergência, só se você, é muito difícil você conseguir. Se você falar, não, eu não, você tem que ter um lugar, um parente, alguma coisa, você Um tem lugar que pra ter algum. refugiar, Não, né? não tem. Então, Até porque é isso, é um problema que nós temos de talvez política pública. A gente tem um centro, a gente tem a Casa Brasileira da Mulher, que é onde acolhe. sim. Nós temos uma em São Paulo. Gente, pensar em São Paulo com uma população de mais ou menos. Mais de 1 milhão de pessoas, né? No Cambuci, nós temos um centro diferente. Gente, Então a gente precisa. não tem. É claro que não você dá pra pode ser atender as transferida para demandas. outros lugares, né? Claro. Mas nós temos muito pouco para acolher A demanda a demanda, que a que sociedade não é apresenta. pouca. A gente sabe que não é pouca. E muitas mulheres não saem de casa porque não tem para onde ir. Gente. Mas essa medida protetiva, ela vai afastar ele do lar. Então você vai poder voltar para sua casa. Tá, mas até eu chegar nessa medida Não, a protetiva. medida ela vem, ela é rápida. Não é uma né? medida, não é demorada. A Mas medida ela é rápido, rápida. o quê? Assim, Eu acho que no quanto- máximo umas 24 horas, no Tá. máximo. Se não conceder na hora. Tem como também você conceder essa medida na hora, tá? Isso tudo é avaliado ali na sua conversa com quem vai te conceder a medida. Mas o interessante que eu vejo, Fabi, por exemplo, isso é uma medida extrema, né? Esse passo aí já é a medida extrema, que eu já estou ali Ou no. não, ou não. Não. Não, extrema Não, eu assim, falo assim, como assim? com relação à mulher, né? Então, se eu chego, por exemplo, a ir lá e pedir uma medida protetiva, é Alguns casos, porque sim. o caso já ficou grande, Alguns né? sim, outras não. Se elas identificam de imediato que ela está sofrendo uma violência e ela quer afastar o agressor, que é o agressor longe dela, seja qual tipo de violência, ela vai e ela Ô, pede. Fabi, como Então. que funciona essa questão dos números? As mulheres hoje em dia, elas têm aumentado essa questão de pedir a medida protetiva? Porque tem aqueles casos também de A mulheres estatística, que... né? porque tem esse caso muito de mulheres que às vezes separa, né? Tem um discernimento com o companheiro ali, sofre abuso psicológico, sofre muita coisa, e aí se ausenta e aí depois reata. Então tem essa questão também, Tem que, essa questão. como que a mulher... Como que tem muitas dado os números de estatística disso? Eu não sei te informar mais ou menos se aumentou, se diminuiu. Não sei te dizer isso, tá? O que eu sei te falar é que isso é um fator, isso que você falou de terminar e voltar, é um dos fatores que muitas não fazem a denúncia, porque a mulher ela sempre pensa É o nos que eu filhos, falei, né? ela não entende, ela Se eu não tá nem fizer, sendo e aí? orientada, né? Como é que vai ficar? Como que vai ficar? E Então, se o pai do meu filho for preso, o É. que eu vou fazer? então, e aí não tem um Estado que cuida também, né? Como assim? O Estado que cuida dessa mulher quando ela chega num ponto assim. Porque, na verdade, o que é a minha dúvida e a minha. Quando eu coloco isso, é a morosidade das coisas. Porque, às vezes, assim, a mulher ela passa por tudo isso, aí ela chega lá, pede essa medida protetiva. A coisa não acontece em tempo hábil que possa preservar a segurança e a saúde dessa mulher e, consequentemente, da Mas, família. não, a medida protetiva, ela é concedida com rapidez. Essa não é a questão, né? Uhum. Eu acho que a preocupação é
a mulher chegar lá e fazer o pedido dessa medida protetiva. Eu não acho que seja o problema, a medida vai demorar. Não, não é isso. O problema é ela chegar lá e pedir. É esse o ponto, né? Então, E chegar aí ter essa rede de apoio, que a gente até conversou uns dias atrás, a importância de você ter uma rede de apoio, né? Sim. Pois é. E Agora, essa questão que a gente estava falando também, da dependência. A mulher, ela tem que ter a independência financeira. Ela tem que ter, ela tem que fazer um curso, sabe? Eu acho que ajudaria muito e Investir daria em mais força si, para né? ela. Faz um curso, nem que seja para longo tempo, Sim. né? Para você ter como ter uma fonte de renda. Guarda um dinheirinho mensal, R$ 20, R$ 10, sabe? Tem a sua conta separada do seu companheiro, Sim. sabe? Pensando mesmo, porque se acontece uma situação de, sei lá, independente, se for de violência ou independente do que seja, você tem ali a sua segurança, né? Sim. Infelizmente, hoje em dia, você faz o quê? Nada. Você fica refém, né? Nada. Então, o que é... Quando a gente chega nesse ponto... Relaxa. Isso acontece. Não se preocupe. Quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a perceber o seguinte. A mulher também, ela precisa criar essa coragem, né? Tomar essa coragem, essa iniciativa e não permitir também que a coisa chegue num grau de violência física. Porque eu acredito que até chegar na violência, ninguém chega batendo em ninguém. Sempre Eu é o que acredito leva. que há sinais, por exemplo, o cara no relacionamento, ele tá ali, ele vai deixando sinais. Então, assim, é importante que a gente fique atento também a Ao esses comportamento, sinais, né? né? Exatamente. Os sinais do comportamento do meu companheiro. Hoje ele gritou, ele falou um pouquinho mais alto. Porque ele está estressado e tal. Todo mundo se estressa, né? Tem momento que a gente fala um pouco mais alto. Mas, de repente, vem aí uma outra atitude, Hoje ele jogou um copo no consequentemente. chão e Você quebrou. entende? Então, nesse ponto, a gente começar a ter essa maturidade para identificar essas atitudes de violência logo que elas apareçam. E aí a gente tem que ter, a mulher precisa também se posicionar, né? Ou eu tô falando Sim. besteira? É muito interessante, igual você tinha falado, Fabi, sobre essa questão da mulher às vezes não tá sendo orientada, não foi instruída. O que que acontece? Às vezes você vê muito essas mulheres que sofrem, apanham do marido em casa, né? Sofrem agressão física. E elas ficam com medo, com receio de falar. Que é aquela famosa escorreguei no banheiro. Exato. Então ela já fica, tipo assim, naquele lugar ali que ela pensa que ela não tem direito nem de reclamar, nem de externalizar, Ou porque é que como se ela é ela tiver. culpada, ou que ela é Como se ela fosse, É. como se ela Fui eu não que fosse gritei. vítima, né? Porque também tem essa, né? Tem, É. né? Então, E aí, você falar nisso, existe, eu estava lendo, né, sobre o assunto, muitos casos de... Porque antes, quando começou as delegacias de mulheres, eram delegacias de mulheres para tratar das demandas femininas, mas com atendimento masculino. sim. E aí, a mulher chega, registra a queixa, né, fala da sua queixa, e tem uma pergunta, mas o que que você fez para isso? Sim, tem muito isso Né? mesmo. Caramba, eu apanhei, né? Eu tomei uma porrada. Isso não justifica. Não, Né? na verdade, você é revitimizada novamente, né? Sempre Exato. nessas delegacias de polícia, na delegacia de polícia civil, enfim. Fabi, É chocante e esse ainda. Não, assunto- é desanimador, porque você vai chegar lá, primeiro que vão duvidar, segundo vão falar, não, imagina, isso foi só uma briguinha, volta pra casa. Você já teve aquela coragem, você saiu de casa e falou assim, não, hoje eu vou denunciar, não dá mais. chegou Eu no ponto, preciso né? Que encerrar o meu ciclo de violência. Aí ela chega na delegacia, o cara fala, foi só uma briguinha. Volta pra casa, O que vocês que dois. você fez para chegar nessa que você situação, faz? né? Você teve tanta força para chegar e chamar a polícia, porque até a mulher chegar, ligar para 190, vai, se fosse. Imagina a coragem que Não é ele ia ter que fácil, fazer não. isso, gente. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que quebrar muita coisa dentro de você. Exato. E você tem um ciclo de amigos que estão ali, não, isso aí é só uma briguinha, vocês vão se resolver. Você pensa em uma série de coisas, é tanta, sabe? Eu acho que é muito complicado. E aí, desculpa te Não, cortar, imagina. isso que você falou realmente, não é regra, mas tem o ciclo da violência, né? Que começa com xingamento, irritação, quebra um copo aqui, você comentou, né?
Aí o próximo ciclo, aí tá super irritado, xinga, te humilha. Aí o próximo ciclo que é a agressão. Sim. Aí vem o terceiro ciclo, que é o de lua de mel. Chamam de. O terceiro ciclo é da lua de mel, que é onde ele se desculpa, Aí eu vou mudar, né? vou mudar. Não vou fazer mais. não vai acontecer mais. Uhum. E aí você acredita. E aí vai se repetindo, né? Até chegar o E feminicídio. vira um ciclo vicioso. Bom, aí chega a morte, porque Não. ela acha, vai chegar uma hora Ela já vai que vai tratar aquilo, encerrar. vai naturalizar aquilo, porque ela já vai, Não. né? Exatamente. Porque ele vai fazer aquilo ali na cabeça dela, ficar que ele vai E mudar, ela que vai nem mudar. se identifica que fala, não, é E, culpa te- minha. e às vezes Agora, ela pensa também que vai conseguir fazer ele mudar de fato, né? Porque muita Exato, amiga você fala, né? acredita na mudança, tem Não, razão. ele vai mudar, eu tenho que ter um pouco de paciência. E vai acaba, mudar. Ele já é o que melhorou. você falou, custando a vida dela lá na Gente, frente. isso envolve muita coisa, né, Fabi? É Porque muito, não é uma vem, coisa simples, né? não é uma só coisa isso, não é só simples. um motivo, não é só. Não, tem várias. As pessoas falam, não, ela apanha porque gosta. Gente, não. Gente, quem gosta de apanhar, é um horror. Não. Não, e a gente vê assim, a sociedade no geral, eu me lembro que teve uma época aí, uma música estourou, um tapinha não dói, né? Gente, é lógico que um tapinha dói. O tapinha não dói para quem tá dando o tapinha, né? Mas para quem tá recebendo o tapinha, não é só a dor física, né? E aí, de repente, essa coisa toma uma proporção. E quando você fala que acaba, que encerra esse ciclo e que o final de tudo isso é um feminicídio, e a gente vê hoje as taxas, né, o índice de feminicídio no Brasil, pode dizer, enquanto a gente está conversando aqui, tá acontecendo casos, né, de feminicídio, Sim. sabe? Pessoas, mulheres estão Estão sendo. morrendo, estão morrendo. E isso é muito triste, porque a sociedade parece que fecha os olhos. Não vou dizer que fecha os olhos, mas vê que isso está acontecendo, mas não sei, parece que não avança, né? Essa sensação. E Aquele dá um negócio, né? cansaço. Briga de marido e mulher, ninguém mete Ninguém colher. mete a Sim, colher. no ano passado foi registrado 70% das mulheres que sofrem qualquer tipo de agressão do marido. 70% você vê na nossa sociedade aí. E você, diante de um quanto cenário isso aumenta? desse, Um absurdo. você morrer porque você é mulher, Porque você é mulher. né? Porque você é um objeto. É, Qual a importância que você tem? exatamente. Não é? Então é uma luta. Eu acho que é isso, é a informação, é a gente também estar atento ao que, quais direitos estão sendo violados, o que que a gente precisa melhorar também, não ficar só esperando alguém pensar em algo para melhorar. O quê? Né? Uma movimentação nossa mesmo, como Sim, mulheres, se e me mover, né? incluo, sabe? É necessário isso. Mas olha, Fabi, quando eu percebo assim, que a gente chega num ponto hoje, a gente está aqui, no nosso primeiro episódio, né? Do estreia. Dedinho de Prosa, nossa estreia. E eu quis muito trazer essa pauta de mulher, porque a sociedade, ela, né, também ela se constrói com o universo feminino, né? A sociedade precisa disso, faz parte. E é o lado mais frágil, que a gente percebe, o lado mais frágil, aquele que tem sido vítima, né, de muitos Que ataques. tem que estar se provando o tempo inteiro. Exatamente, se reafirmando, Se né? reafirmando. Eu consigo fazer, não, eu posso fazer. E ainda vem uma controvérsia quando você olha para esse lado, que você precisa estar se reafirmando o tempo inteiro, não, eu posso fazer, é possível fazer, eu consigo fazer. Mas a gente não consegue se desvencilhar daquela tarefa que a gente tem, Ah, não. né? Isso é verdade. Você pensa, O cuidado. quer dizer, não isso é? aqui não vai ser algo a mais na minha vida. Isso é uma outra questão que a mulher também precisa trabalhar na cabeça Precisa dela. trabalhar. Quer dizer, agora eu preciso ser a dona de casa, a mãe educadora, e eu ainda preciso ser essa profissional no mercado de trabalho, Esposa. a esposa, Conciliar tudo isso, né? E tem que dar conta. sabe? Ah, não, ele não vai conseguir fazer. É melhor eu fazer, ele não vai fazer direito. É. É uma coisa também que a gente precisa trabalhar na Precisa nossa cabeça. melhorar e ficar ali tentando Exatamente. Mas sabe equilibrar o que que é vários isso? pratinhos. Uma coisa que eu observei, É muito louco uma isso. coisa que eu observei, isso é tão profundo na sociedade, é tão profundo na estrutura, que às vezes as mulheres fazem isso inconscientemente. Inconscientemente. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Eu conheço mesmo, eu tenho uma amiga minha que ela sempre fala: eu vou ser uma mulher diferente,
quero quando né, ela já é mãe, né? É pra minha filha, ela vai crescer, ela vai entender que ela tem que ser empoderada e tal, tal, tal. Beleza. Mas aí, por exemplo, a filha dela é pequenininha. Olha os brinquedos que ela dá pra filha dela. Um fogãozinho, Pois é, uma meio que já piazinha, induz a isso, uma né? boneca que é em Que ela formato vai de trocar bebê, vai trocar roupinha, roupinha. né? Então, assim, Dar às vezes tem comidinha. coisas que você nem tá percebendo, aquilo ali já tá querendo trazer pra mulher um papel social. Porque, por exemplo, o que que o menino ganha? Um carro, uma bola de futebol, porque jogador de futebol é conhecido e tem mérito. Então, o prestígio sempre, até na questão da infância, já começa, vai mais pro lado Exato. masculino. Então, a menina já cresce entendendo o quê? Que ela tem que brincar de cozinha, né? De cozinha, de fazer comida, e já vai se colocando naquele papel que já tá inserido. Não é fácil você. Como que eu vou dizer? Sair. Ai, não sei nem Romper, qual a né? palavra. Quebrar Quebrar. isso, Não, é essa muito estrutura. difícil, gente. Porque se eu falar, eu nunca comprei uma. Eu comprei já uma boneca pro meu filho. Mentira, nunca comprei. O Guilherme teve uma boneca porque ele pediu e ele teve porque a minha filha deu. Não foi porque eu Aham. dei. Mas não é algo que a gente faz. Porque, tipo, meio que foge do natural. A gente não vai levar aquilo ali Quer dizer, como. um natural que foi construído. Sim, Enfim, é né? o natural da construção. A gente não vai conseguir levar, tipo. Vou dar um exemplo. Eu adoro usar roupa rosa, camiseta rosa. E eu lembro que na infância, uma vez, a tia Delma, uma tia minha que mora nos Estados Unidos, queria me dar uma bicicleta. E eu lembro que eu fui criado numa casa com só mulheres. Então, tipo, minhas primas, minha irmã, bicicleta rosa, quero uma bicicleta rosa. Rosa a tia não vai te dar, não. Se você quiser, eu te dou outra cor. Mas rosa a tia não vai te dar. Poxa, tia. Ah, então tá. Aí a tia. Todo mundo tem rosa, Todo mundo por que tem que eu não posso ter uma bicicleta rosa? aí ela veio e falou assim, mas é porque rosa, Davi, rosa é uma coisa de mais de menina. Eu falei, mas onde que tá escrito isso que eu nunca li? Olha só, muito bom. É muito isso, Ele entendeu? questionava, foi, Aí ela me deu uma roxa pra não fugir do mas a rosa ela não me deu. você ainda ficou com trauma, né? Tá com trauma ainda, que é a bicicleta rosa. Mas quando a gente vê toda essa construção aí, e a gente percebe que a mulher, eu tenho que vencer isso, tenho que vencer o preconceito. Gente, que o preconceito, ele não é só da sociedade brasileira, né? É da sociedade no geral, Não, né? E tem sociedades que é muito pior ainda do que a nossa, né? Você viu Muito. a reportagem que passou, foi do Hamas? E ele ensinando como que se bate na mulher. Você viu isso? Gente, não Passou, vi. hein? Ai, não quero nem ver, Fabi, pelo amor de Ah, eu acho que eu Deus. vi alguma coisa Você associada. viu? Nasci, Fizeram até um meme, eu acho. Isso. Acho que eu vi sim. Foi. Então, tem situações, não sei piores, mas ruins também em outros Aham, lugares, assim, que muito. são Eu tô piores. assistindo Fala, uma série que fala sobre o Japão feudal. Então, assim, uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito do Japão, tanto que eu casei com um japonês, né? E Amante tive, do ambiental, a área É. ambiental e tive um filhinho japonês, enfim. E a sociedade da época, hoje, é lógico que tem muitos avanços e tudo. Mas assim, a gente vê o quanto a mulher ali, o papel dela, né, é silenciado. Ela é silenciada, ela não pode, no silêncio mesmo, não só de fala, mas no silêncio das emoções. Então, ela não pode nem expressar nenhum tipo de emoção, nem de tristeza, nem de alegria, não. É muito fantástico, assim, quando a gente. É lógico que não é fantástico Não, entendo. mas assim, quando você começa a ver uma cena dessa, faz a gente pensar em muitas coisas que a gente ainda vive ainda enquanto sociedade, Sim. né? Que já era para ter se desmistificado, né? Se desvencilhado da nossa vida, a gente ainda fica cultivando. Eu quero abrir um parêntese aqui, para falando de preconceito, né? Eu quero trazer aqui esse livro, essa obra, Pé em Chamas. Esse livro, ele conta a história de superação de uma mulher que batalha para superar muitas situações assim que ela passou na vida, e chega no ponto que ela resolve escrever esse livro, fazer esse registro. Então, ela vive hoje numa sociedade, numa cultura fora do Brasil, mas quando se fala de preconceito, você vê que não é só pertencente à sociedade brasileira, é no mundo todo. Então, aqui, para quem
quiser adquirir o livro, tá? Fé em Chamas. Marcante, É tá, da gente? escritora Cleide Ostroff. E essa escritora, esse livro é uma situação que ela passou de vida, né? Uma história de vida, virou esse livro, e esse livro virou uma, Projeto, né? um projeto e chegou a uma ONG que cuida de outras pessoas, tá? Eu gostaria de passar, pode ser, produção. Produção, consegue? Vamos lá. Vou mostrar o vídeo aqui rapidinho do trabalho que ela faz. E é um trabalho, assim, fenomenal, Fabi. Você, imagina, você tá em outro país, não fala a língua, você tem que se construir naquele cenário, né? E aí de repente, você precisa se reconstruir, né? Porque todos os valores, tudo aquilo que você tem como bagagem, muitas coisas daquilo não vai servir naquele lugar que você está. E aí você sofre o preconceito por você não falar bem o idioma, ou se você fala bem o idioma, mas você ainda mantém na sua fala o sotaque que identifica que você não é pertencente daquela sociedade. Sabe, você, pelo trabalho que você faz, porque eu acho que trabalho nenhum, ele não aumenta a importância de ninguém, nem diminui. Trabalho é trabalho e qualquer coisa que você faça, independente do que for, precisa ser reconhecido e valorizado. E você vê essa discrepância, né? Porque de repente o fulano está lá em tal lugar e eu sou simplesmente. Eu estou aqui nesse lugar que, o olhar da sociedade, é um lugar muito pequenininho. E na verdade não é. Então é isso que a gente precisa entender, que não importa o que eu faço. Hoje você é advogada, Davi, olha a diversidade que temos aqui na mesa, né? Na área do direito, a área de comunicação, eu sou professora, e daqui, desse projeto Fé em Chamas, apareceu aí, foi criado a ONG Fé em Chamas, que tenha também, antes disso, a versão desse livro em inglês, ele está em português e em inglês para quem gosta de uma leitura aí, em outro idioma, tá? Faith in Flames, da autora Cleide Ostroff. Ela está aí com um trabalho muito legal com o pessoal de Moçambique, na Flórida. Na África. Desculpa, na África. Ela mora na Flórida. Com o pessoal de Moçambique, uma galera muito, assim, alegre. E ela teve em janeiro, ela foi visitar essa comunidade. E quando ela chegou para conhecer a comunidade, para ver as demandas, né, em que ela poderia agregar, ela chegou e fez assim todo um registro, né? E foi recebida com muita alegria. E isso traz um ensinamento para a gente. Quando eu vi, assim, eu chorava muito, porque você vê assim quanta carência às vezes que as pessoas têm assim do financeiro também, mas também do emocional, mas a alegria, você vê aquela alegria expressa das pessoas. Então, ela chegou lá recebida com cânticos. Menina, foi uma experiência maravilhosa. Tá? Vou deixar lá na dedinho de prosa, underline, dedinho, underline de prosa, no Insta, para quem quiser acompanhar, depois verificar lá. E deixar aqui, ó, é a Fé em Chamas. A fundação a ONG A ONG Faith in Flames Foundation. Tem o site também, vou deixar todas as anotações lá. Quem quiser checar depois, conferir. Gente, vale muito a pena, porque, assim, é um trabalho maravilhoso. Nas redes sociais da pastora Cleide Ostroff também, que é escritora também, ela também é pastora, vocês conseguem conferir os trabalhos. E, assim, vale muito a pena, gente, vocês olharem. É uma obra, assim, muito incrível mesmo. E continuando, Fabi, falando do nosso tema, né? A mulher e o seu papel na sociedade. Eu acho tão estranho falar o seu papel na sociedade, né? Eu acho Até porque quando a você mulher investe... enquanto ser social, né? Sim, quando faz inversão de papéis, eu tava mencionando, né? Como eu fui criado numa família composta por mais mulheres. E, assim, bem no interior de Minas Gerais. Se você via um homem ajudando as mulheres nas tarefas domésticas, por exemplo, um marido ajudando a esposa, era bem comentado. Porque, assim, todo mundo, nossa,
esse cara aí é foda, né? Diferentão e tal, tal, tal. Mas minha mãe e as 4 irmãs dela trabalhavam na roça, fazendo o trabalho que era, Exatamente. né? Meu pai não teve Não filhos, né? teve, né? Então nós fomos as filhas, filhos, que era o pau para toda a obra. A gente tava, era o trabalho de casa, Empoderamento feminino é, comendo solto lá. enfim. A gente cresceu meio que precisando de fazer, ocupar os dois lugares, né? E é difícil isso. E você não vê, tipo, querendo ou não, um mérito por isso. Não, O é. reconhecimento das pessoas de, elas, né, ela é Não uma. tem. Não tem. Como chama aquele ator lá? Que o pessoal, todo mundo elogia? Da Fernanda. Quem? Ai, Ah, Ainda no- Rodrigo. Wilbert. Pois Rodrigo é. Hilbert. O cara ganhou um destaque assim no Absurdo. país, por quê? Lava, passa, cozinha. E Porque, é homem. porque ele faz afazeres que é obrigação dele. Né? Exatamente. Ele faz mais do que obrigação dele. Exatamente. Não tem nenhuma novidade nisso. Isso. A Neide conhece meu marido, né? O André, ele faz tudo dentro de casa também. Enfim, lava roupa, faz comida, cuida do Guilherme, leva pra escola, tudo ele faz. E aí, quando a gente vai viajar, a gente vai pra casa de alguém, e aí as pessoas falam, nossa, ele lava louça, ele tá lavando louça, ele tá fazendo não sei o quê. Eu fico olhando e falo, gente, é o básico. E, não, e chega momentos que tem pessoas que já começam a ter uma visão distorcida daquilo. Por exemplo, já começa a meio que olhar de forma pejorativa pra mulher. Não, De mas falar eu assim, fui olhada, viu? é, Eu exatamente. fui olhada. Que mulher folgada. Que mulher folgada. Isso. A gente ainda é verdade. Eu fui, eu sou. É. E muitas vezes eu sou, eu não tô nem aí, E, pode e a achar. sociedade Sou pensa folgada. isso. Então, às vezes a mulher trabalha o dia inteiro e chega em casa, tem que, por exemplo, acompanhar o filho com a escola, né? Com as atividades letivas, dar uma atenção pro filho, né? Ver ele o que ele tá precisando, tomar conta da casa e ainda ouvir os problemas do marido. E isso não tem destaque nenhum. Acho que não, Entendeu? você faz mais que sua obrigação. Gente, é uma coisa muito louca isso, né? A gente... Mas Mas é... isso hoje, né? Porque antes, não, é tudo ok, é isso mesmo, né? É, as mulheres vieram reproduzindo isso, os homens e as mulheres, e tava tudo certo, tava tudo normal. E que bom que teve movimentos Sim, que abriram os nossos olhos e que lutaram pelos nossos direitos. Que bom Sim. que tivemos mulheres, né, que fizeram com que as coisas avançassem e que a gente conseguisse lutar por um lugar hoje. E a gente está aqui em E que a maioria, gente né? tá aqui, Pensa bem, desse momento em exatamente. maioria, fazendo um papel, né? Desenvolvendo um papel que provavelmente estava separado para homens. Né? Exato. Nossa, é Eu maravilhoso. vejo que é um avanço muito grande, Muito grande, que a né? gente é uma conquista muito grande. A Lei Maria da Penha foi uma das maiores conquistas que as Eu mulheres já teve. ia puxar esse assunto da Lei Foi Maria da o Penha. maior das conquistas, né? Ela quase morreu por 2 vezes, demorou mais de 20 anos para o marido dela ser preso. Mas olha o que nós temos. A ONU considera a Lei Maria da Penha, eu acho que como a terceira, né? Está entre as 3 leis mais fundamentais, Importante, né? importantes, assim. Você vê, né, a ONU de internacional, né? E a gente Uma vê lei o quanto... avançada, né? Maravilhoso. Agora, precisar de passar pelo quê para que essa lei viesse, Olha que absurdo. né? Você precisa E morrer. quantas mulheres não morreram, né? Exatamente. É que ela continuou lutando, e as outras, e as que morreram, e as que continuam, né? Porque mesmo com a Lei Maria da Penha, infelizmente, o feminicídio acontece. O feminicídio Infelizmente. acontece. Infelizmente. Até porque era até algo que eu deveria ter pesquisado, eu não pesquisei, mas até que ponto realmente eles têm essa... Porque tem uma ronda, né? Tem uma ronda que eles verificam sobre que quem tem medida protetiva, então eles sempre estão por perto, se você precisar, você aciona, né? Então, Já até que acompanham, ponto- né? Então ficar um pouco mais tranquilo. Isso. Então, gente, é fantástico, é muito importante. E isso trouxe, assim, um certo conforto, né, Fabi? Porque a gente vê, tudo bem, né, mas acontece, está acontecendo. Eu preciso acabar com isso. Quebrar aquele ciclo. Exatamente, eu preciso acabar com isso e eu tenho uma lei que me ampara. Exato, você tem. Mas, às vezes, eu fico pensando assim, efetivamente, não é o suficiente, né, ainda. Não é. Então, eu entendo que faltam políticas públicas ainda para atender Também, né? todo, E outra toda, coisa- toda, como que é, né? Necessidade, não sei se a necessidade é a palavra certa, mas ainda faltam políticas públicas. Mas agora a gente também tem
Aluguel. A mulher que sofre violência, ela tem direito a um valor Um de aluguel aluguel. social. Um aluguel social. Que ela também ela pode Isso solicitar. é legal de você. Como Que ela que pode ela solicitar. faz? Então, aí ela pode solicitar pelo CRAS, Uhum. pelo Centro de Referência da Mulher. São nessas unidades que ela tem que solicitar. Informar a violência que ela está sofrendo e solicitar. Essa informação É é isso. importante. E Eu não agora, sabia dessa. é novo. Sabe uma outra coisa também que eu percebo? Por exemplo, as mulheres hoje em dia, elas acabam se cobrando muito. Vou colocar assim, mais uma questão assim, de status, né? Porque às vezes o homem, ele quer. Aquilo que você falou, ele quer colocar ela como. Fazer ela pensar que é questão da vítima, né? Então, assim, ela tá sofrendo aquilo ali mesmo, ela não tá tendo consciência que ela tá sofrendo aquilo. E às vezes, dentro do subconsciente dela, ela se culpa, né? Como que você acha que seria fácil pra. Fácil não, né? Como que você acha que seria uma forma mais eficaz da mulher tentar entender aquilo ali, buscar? Você acha que uma ajuda terapêutica? Na verdade, é muito difícil ela se identificar ali como... identificar que ela está sofrendo uma violência psicológica, que é uma das mais difíceis de você identificar, né? É muito difícil, porque daí ele culpa ela, né? Sim. Eu que não cuidei direito, eu tô falando, eu vi demais, aí eu que sou a louca. E fica aquela coisa Então que ela- a minha palavra contra a sua, né? Exatamente. Então é necessário mesmo aquela ajuda Tem que fazer uma ajuda psicológica, uma terapêutica. terapia, né? Gente, pra- eu não acredito que o nosso produtor está informando que o nosso tempo está acabando. Parece Mas que a gente não ainda é. tem muito assunto ainda. Nossa, tem muita coisa para falar, ainda mais com relação a isso. Fabi, muita isso coisa significa que você vai ter que voltar aqui, tá? Ah, mas a gente dá Gente, continuidade, ó, não tem problema. hoje aqui, nossa estreia no nosso dedinho Foi de muito prosa. incrível. Gente, ó, eu vou fazer uma observação, Fabi, me faz um favor, querida. Pega aquela caneca ali. Ah, Por favor. verdade. Não posso esquecer. Não, antes Ô, de você fazer deixa eu só fazer uma Pode informação, fazer sua né, que introdução. agora a medida protetiva, além dela ser autônoma, que você pode fazer, você pode solicitar no centro de referência, em delegacia, você solicitando, ela também abrange aos filhos, não é só mais a mulher, porque antes ela protegia a mulher. Só que o que acontece? A mulher, ela é responsável pela prole, e às vezes aquela prole também está correndo risco. Então, a medida protetiva também, ela ampara seus filhos ou seus dependentes. Isso é uma Então, a informação muito isso é muito importante. importante. Olha, gente, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou pedir, Fabiana, você pode colocar falar o seu Instagram, se você tiver disponibilidade para responder Meu alguma Instagram dúvida. é Fabiana_advogada. Se tiverem qualquer Isso aí, dúvida, pessoal, fiquem à busca lá. vontade, só mandar aqui. chamar lá no Pessoal, agora eu vou direct. trazer uma novidade pra vocês, que é a Amazon for You. Pra você que tá precisando de uma renda extra, né? Você que almeja o seu sucesso financeiro, quer ganhar em dólar, a Amazon for You tem um recadinho pra você. Para você que quer ganhar em dólar, faturar 5 vezes mais de qualquer lugar do mundo, agora é possível. Como? Com a Amazon for You. Olá a todos, eu sou a Cássia e é um prazer imenso receber você aqui no Amazon for You. Chegou a hora de alavancar o seu sucesso financeiro, faturando 5 vezes mais. Isso mesmo, faturando em dólar. E o melhor de tudo, trabalhando de qualquer lugar. Nesse canal, vamos embarcar juntos numa jornada completa de aprendizado sobre tudo sobre o mundo da Amazon, de A a Z. Estou empolgada por ser a sua guia nesse mundo fascinante do comércio digital. Aqui no Amazon for You, vamos explorar todas as dicas, estratégias e táticas para você alcançar o sucesso na plataforma da Amazon. Desde pesquisa de mercado até a otimização de listagens, gerenciamento de anúncios até a automatização de processos. Vamos aprender tudo o que é necessário para impulsionar o seu sucesso na Amazon. Portanto, se você está pronto para mergulhar nesse universo da Amazon e levar o seu empreendimento para o próximo nível, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal. Lá você terá acesso a um e-book de presente para você. Acompanhe-nos nessa jornada de aprendizado. Bem-vindos ao Amazon for You, onde aprender é a chave para o sucesso na Amazon. Gente, viu que não é difícil, hein? Dá pra ganhar em dólar. E eu já tô querendo Eu adquirir, também né? quero. Claro, Já né? quero. É uma plataforma e essa plataforma te ensina como
vender pela Amazon lá nos Estados Unidos e você consegue monetizar em dólar. Pensa, quanto tá o dólar? Gente, tá aí, Quanto? R$ 5. Não, Só deu mais de subindo, 5. 5,50, 6, tá só subindo. Isso é bom, hein? Agora tem outra novidade. Esses hoje. Fala do Insta da Blessius. @Blessius, _ 2024, se não me engano, ou 2023, alguma coisa assim. Mas eu vou trazer pra vocês depois, eu vou deixar aqui embaixo, vocês conferem. A Blessius é uma empresa que confecciona não só bolsas, mas também capinhas também para livros, bíblias. Então, pra você que adquirir aí, personalizar os seus materiais aí, seus apetrechos, né? Vocês podem Pode entrar em contato seguir lá pelo com a Insta, Blessius, né? Segue lá, tá bom? Isso aí. Fabi, ai, que alegria, tá acabando. Eu achei que a gente poderia ter mais tempo para falar, mas eu gostaria de pedir para você, Fabiana Fernandes, advogada, é uma pessoa que sabe tudo de direito da mulher, de família, pode procurar as dúvidas que vocês tiverem. Eu conheço a Fabiana, Ela tem é uma referência. grande amiga, tem muito profissional. Além de tudo, ela vai voltar aqui para falar da mulher no esporte, jiu-jiteira, tá? Já treinei com ela. Ó, isso aí, Ela- autodefesa, pauta boa. Importante. A gente vai falar sobre isso no futuro. Então, doutora, vou te pedir para falar suas considerações finais sobre essa pauta, que é lógico que a gente não vai encerrar aqui, né? Sim. E Também vou te agradecer, né, por ter aceitado o convite e vindo aqui falar sobre esse assunto, que é um assunto de extrema relevância, um assunto muito importante, que quanto mais pudermos falar desse assunto, nunca vai ser demais, né? Exatamente. Eu que agradeço o convite. Fiquei lisonjeada por ser a primeira a participar aqui do Dedinho de Prosa. isso. Amei, muito obrigada. Obrigada aí. E é isso, mulheres, juntas somos mais fortes. Se informe, né? Procura ter uma rede de apoio, enfim. Não sofra sozinha. Não sofra. Sempre converse com alguém e saia do ciclo de violência. Não aceite nenhum tipo de violência, né? Seja na sua casa, seja no seu serviço, independente. E é isso. Ai, gente, olha, obrigada. A gente está acabando o nosso episódio, nosso primeiro programa. Na próxima semana, nós estaremos aqui. Agradecer a vocês, então, gente. Tchauzinho e até a próxima prosa. Até mais, um dedinho de prosa aqui conosco. Beijo.